Fala pessoal, seja bem-vindo mais uma vez à nossa plataforma de ensino eletricamente. Agora vamos fazer aqui uma dica rápida aqui sobre a NBR 5410, que é a principal norma quando se trata de instalações elétricas residenciais e até também as industriais. Existem outras também importantes, só que a mais usada é a 5410, certo? Isso aqui é o manual do eletricista. O que a gente vai fazer aqui agora? Dica sobre cores. Muita gente já sabe, muita gente não sabe e muita gente se confunde, certo? O que a norma diz? No item 6.1.5.3.1 diz o seguinte: em caso de identificação por cor, deve ser usada a cor azul clara na isolação do condutor. Ou seja, para o neutro, a cor é azul clara. Eu já vi em muitas instalações as pessoas ligarem o fio preto como neutro, achando que é como se fosse o negativo da bateria. Não existe polaridade em circuito trifásico, certo? Então o neutro é azul claro, então não vamos confundir isso aí. Próximo aqui, ó, esse aqui já foi. Próximo, proteção. No item 61532, ó, em caso de identificação por cor, deve ser usada dupla coloração verde, amarelo ou verde, ou seja, para proteção verde, amarelo ou verde, certo? Então o PE ele normalmente fica no TT, certo? No aterramento TT. O aterramento TT eu gravo assim, um terra e outro terra, ou seja, dois terras separados, certo? Então quando ele está sozinho, ele é de proteção. Quando ele se mistura com neutro, ele é chamado de PEN, e aí é outra cor, é outra situação, certo? Que eu já vou mostrar para vocês. Então, para proteção, verde, amarelo ou totalmente verde. Ó, condutor PEN. Como que é o condutor PEN? Tá aqui o padrão desenhado. Nesse mesmo ponto aqui sai o neutro e sai o proteção, que é o PE. Então, somando tudo aqui, a gente chama de PEN, certo? Então, nesse ponto aqui, você pode ver na norma lá na parte das massas que esse cara aqui é o PEN, quando usa o neutro e o aterramento junto. Quando usar o neutro e o aterramento junto, a cor, aqui ó, a norma está dizendo no item 61533, em caso de identificação por cor, deve ser usada a cor azul claro. Olha só, mesma cor do neutro. Só que tem uma observação, com anilhas verde e amarelo, visíveis nos pontos. Um exemplo. Essa daqui é um recorte que eu fiz da internet, que são anilhas de identificação de circuito, circuito 1, 2 e 3. Existem também as anilhas coloridas, que tem a verde e amarelo, tem várias para poder identificar. Então, se o condutor que está levando até o seu quadro de distribuição for o PEN, ou seja, proteção mais neutro, você deve colocar ele da cor azul e com anilha. Se tiver sem anilha, o técnico que estudou a norma, ele vai olhar lá e vai achar que é o neutro. Somente o neutro e que o terra está perdido por algum lugar. Agora, se ele vê que tem um fio azul com anilhas verdes ali na proximidade onde você encaixa o condutor neutro, ele vai saber que aquilo ali é o PEN, certo? Então, para o PEN, você usa cor azul claro, igual do neutro, certo? Então, ó, no aterramento TT, como é que você vai gravar? TT tem dois terras. Então, terra a terra separado. Beleza. O IT é o único que tem a letra I. Então, ele é o único que tem impedância. I de impedância. Assim que eu gravo os aterramentos. O TNC. Como que é o TNC? Olha só. Como é que eu gravo? Não estou dizendo que as siglas estão dizendo isso, né? Como é que eu gravo? Ó, terra neutro comum. O que significa isso? Tem o padrão. Nesse fio aqui, ele é comum por todo o circuito, até os quadros de distribuições, certo? Até a divisão do circuito, todo ele é comum, ou seja, o mesmo fio. Então eu gravo assim, ó, terra, neutro, comum, ou seja, comum por toda a parte do circuito. Se eu quiser gravar agora o TNS, eu gravo assim, terra, neutro, separado. Ou seja, eu tenho aqui o condutor PEN, certo? Ele sai do mesmo ponto, só que nesse ponto aqui sai outra ramificação. Então, vou até mudar a cor aqui, botar para verde, né? Sai outra ramificação, que é para o terra, certo? E para o neutro sai outro fio, ou seja, terra, neutro separado, ou seja, é do mesmo ponto, só que saem separados.
Como é que eu gravo o TNCS? Esse também é tranquilo. Ó, TN, C e o S. Eu gravo assim, ó. Terra neutro, ele sai em comum e depois separa. Então, tem aqui o protetor, ó, o condutor PEN, certo? Sai daqui o PEN. Ele sai comum. Num determinado caminho, melhor dizendo, lá no quadro, ele se divide. Aí ele vira o neutro e depois ele vira o terra. Ou seja, ele vai comum até um certo ponto e depois se divide, certo? Então, TNCS, ele é comum, depois separa. O TNC apenas, ele é comum por todo ponto. E o TNS, ele já é separado, já no início. O TT tem dois terras separados. E o IT, I de impedância. Então é assim que eu gravo, certo? Então essa aqui é o que a norma está dizendo. Agora vamos para o fase. Ó, condutor fase. Aqui, ó, no item 61534 diz o seguinte. Ó, em caso de identificação por cor, pode ser usada qualquer cor. Olha só, a norma está dizendo qualquer cor. Observadas restrições onde? No 61531, no 32 e no 33. Quem são esses caras que a gente já citou? O 31, neutro. 32, proteção. E o 33, deixa eu corrigir aqui, 33, ele é o PEN e tem que ter as anilhas, certo? Verde e amarelo, identificando que aquele condutor é do PEN, certo? Então, não usando azul ou verde e amarelo, o fase pode ser qualquer cor. Se eu quiser usar rosa-choque, eu posso? Pode. Se eu quiser usar o branco, eu posso? Posso. Ah, mas o branco é do retorno da iluminação. Não está escrito isso na norma, certo? Então, assim, se eu quiser usar um roxo, posso usar? Posso. Normalmente, hoje em dia, na prática, as pessoas usam o vermelho e o preto para o fase, né? Os técnicos adaptaram assim, não que seja obrigatório. Se eu quiser botar um branco, ele pode ser branco, porque a norma me respalda. Então, se você estiver lá na prática, você pode colocar qualquer cor. Se você estiver numa prova de concurso e estiver perguntando qual a cor do fase, ou se ele estiver afirmando que o fase é preto e vermelho somente, está errada a questão, certo? Então, o fase é qualquer cor, exceto essas cores aqui, que é o que está dizendo aqui, ó, observadas restrições, que são essas, beleza? Então, se você não sabia disso, mais uma informação para você, e se você já sabia, está só recordando, então compartilhe aí com quem tem a dúvida disso, ou com quem talvez tenha discutido com você em relação a isso. Você pode mostrar esse vídeo aqui e compartilhar com todo mundo. Resumindo, o neutro, azul claro, proteção com PEN, também é azul claro, só que com anilha para identificar. O proteção sozinho, ele é verde. E o fase, não usando essas cores, pode ser de qualquer cor. Então, se você gostou, deixa seu like aí. Se você quiser deixar seu comentário também. Se eu disse alguma coisa errada aqui nesse vídeo, também fala seu comentário para que a gente possa corrigir, também aprender junto, porque ninguém sabe tudo. Mas, a princípio, eu estou puxando tudo da norma aqui, certo? Então, é isso aí. Valeu!